Hoje vamos falar sobre mais médicos, o que o Bolsonaro fez essa semana, com o meu amigo, Dr. Humberto Fornari, secretário da Saúde da cidade de Brusque, Santa Catarina, de onde eu moro. E vamos falar, então eu estou aqui, né, a caráter. Muito obrigado, tá? Prazer. Pela presença. Nós queremos esclarecer para a população as medidas que o novo governo está fazendo e o que vai impactar positivamente para a população e para o nosso país, tá? O que eu briguei muito nessas eleições pelas mudanças. Não adianta nós trocarmos o político se nós não fizermos a mudança. Nós tivemos a coragem de mudar o nosso país. Brigamos muito, eu e você, para que o nosso país siga daqui para frente, entre nos trilhos e viva um novo país. Eu tenho dito que depois do dia 29, o céu está mais azul, o sol está mais brilhante, né? As pessoas estão animadas. Hoje eu acabei de falar agora com um amigo meu, dono de supermercado, Luciano, as vendas melhoraram. Isso é mais emprego, a esperança voltou, Então por isso que nós hoje vamos conversar sobre esse programa que o nosso presidente... Então eu estou aqui vou botar minha mala aqui, coloca aí. Olha só, pessoal, isto aqui saiu essa semana. Jair Bolsonaro falou o seguinte: está vencendo o contrato com Mais Médico. Bolsonaro falou o seguinte: condicionamos a continuidade do programa Mais Médicos à aplicação de teste de capacidade, o Revalida. Então é o seguinte, me falaram, né, depois eu quero perguntar isso para você, os únicos médicos que estavam trabalhando no Brasil que não fazia o Revalida eram os cubanos, ok? Então Bolsonaro falou o seguinte: faça o Revalida, salário integral aos profissionais cubanos, ou seja, os cubanos que trabalham no Brasil hoje, o Brasil paga R$11 mil, 75% desse valor vai para Cuba, vai para o regime comunista lá de Cuba, fica R$2.500 pro cubano aqui, pro profissional, pro médico, R$2.500 fica pro médico, o resto do dinheiro vai para Cuba, vai lá para os Castros, para financiar o comunismo, ok? Bolsonaro disse não, o dinheiro fica integral pro médico. Hoje, maior parte destinados à ditadura e à liberdade para trazerem suas famílias. Você imagina que a grande parte, você depois pode me falar, né, Humberto, é que eu sou casado, tenho filhos, a minha família fica lá como garantia, de repente, né, para que não acontece nada, né, fica como garantia lá. Como reféns, né? Como reféns, escravos, família lá fica como refém, o cara trabalha com 2.500 aqui, não é isso? Isso. E o Bolsonaro disse não, muda tudo isso. Infelizmente, Cuba não aceitou. Ok, pessoal? Olha só, infelizmente, Cuba não aceitou. E aí, o porquê que eu estou aí? Para esclarecer para a população, porque a imprensa, aquela imprensa que fica às vezes falando coisas erradas, distorce toda a situação e você acaba comprando o peixe errado. É isso? E aí, o que fez o Bolsonaro? Diz o seguinte: dia 25 agora vence o contrato. Certo? Cubano que pedir asilo no meu governo, nós vamos aceitar. Vai ser acolhido. Olha só, cubano que pedir asilo vai ser aceito com toda a sua família. Isso. Correto? Correto. Cubano que pedir asilo no meu governo vai ter, diz Bolsonaro. Ou seja, pessoal, é a mudança que nós queríamos, é aquilo que nós queremos, mudar o Brasil. Vamos conversar com o doutor. Obrigado, Humberto. Obrigado a você, pessoal, Luciano. Vocês estão me ouvindo bem aí? Falam aí, leem, né? Eu perguntei pro pessoal aqui. Estão ouvindo bem? Estou aqui com meu amigo Humberto para conversarmos sobre esse assunto muito importante. Não só esse assunto, você nota que depois do dia 28, Bolsonaro tem feito mudanças radicais, né? Primeiro, com o convite do Sérgio Moro,
né, a assumir o Ministério da Justiça. Essa semana já colocou lá o presidente do Banco Central, neto do Roberto Campos, que transformou o país na época do governo militar. Colocou no Itamaraty também alguém alinhado com o Brasil, com a direita, né? Alinhado com a direita. Vocês se lembram da camiseta que eu falei, né? Eu fiz, né? A esquerda, Cuba, Venezuela, tal, né? E a direita, né? Família, ordem, progresso. Ou seja, o que eu quero falar com vocês é que as mudanças têm que ser feitas. E nós temos, como brasileiros do bem, apoiar essas mudanças, como essa sobre mais médicos. Vamos falar então com o meu amigo, Humberto, obrigado. O que você achou dessa iniciativa do nosso presidente Bolsonaro? Bom, Luciano, boa tarde a todos. Eu digo sempre que o nosso Conselho Federal de Medicina, ele sempre teve atuante, contrário a muitas pactuações realizadas entre o governo anterior e Cuba. Qual seja, por exemplo, o Revalida nunca foi aceito por esse convênio, principalmente porque Cuba entende-se ser um país de autonomia e de querer ter para si as questões das grandes tragédias do mundo e querer salvá-los nesse sentido. E quis trazer isso para o Brasil, sem respeitar a classe trabalhadora médica brasileira. Então, esse é o primeiro ponto que eu quero colocar, Luciano. Nós não tivemos nenhum apoio do governo anterior, do governo Lula, do governo Dilma, no sentido de que o Conselho Federal de Medicina fosse respeitado naquele momento. E o segundo ponto que eu acho muito importante aqui, além do Revalida, é a questão financeira. Hoje, todos nós, ou no mínimo a grande maioria dos secretários de saúde, entendem a importância do médico cubano para a nossa população brasileira. Porém, nós entendemos e defendemos que o médico cubano tem que receber de igual acordo como o que acontece com os médicos outros, estrangeiros e brasileiros, que estão dentro desse mesmo programa. Eu costumo dizer que isso é um sistema escravagista, é um sistema onde o Brasil aceitou, isso que é mais estranho, dentro de um governo que nasceu, né, nas entranhas dos sindicatos, aceitar uma barbaridade dessas, Luciano? Olha, eu vou dizer um negócio para ti. Na realidade, o PT sempre se vendeu do lado dos colaboradores, do empregado. Na realidade, ele sempre pensou neles e nunca em você. Vou dizer para você, o que ele fez com os médicos cubanos. Primeiro, por que não investir nas faculdades para formar mais médicos brasileiros? Por que trazer 11 mil médicos cubanos para tratar do brasileiro, se nós pudéssemos ter os brasileiros cuidando dos brasileiros? Outra coisa, Humberto, um país como Cuba, que é uma ilha de 9 milhões de habitantes, mais ou menos, como é que tem tantos médicos sobrando lá? Não é estranho, né? É muito estranho, né? É muito estranho, não é estranho, né? Bastante. Como é que falta médico no Brasil, com 230 milhões de brasileiros, e nós, com um país desse tamanho, muito mais rico do que Cuba, nós temos que ir lá em Cuba importar 11 mil médicos de lá? Não é estranho? Você não acha estranho? Outra coisa, como é que eu faço um convênio, trago o médico para cá, pago 11 mil reais por médico e tenho que deixar o médico aqui ganhando 2.500 reais, que é 75%, mando para Cuba quase 100 milhões por mês para Cuba. Isto é uma vergonha, pessoal. Parabéns, Bolsonaro! Parabéns, povo brasileiro! Vamos aplaudir! Parabéns! O Brasil de volta aos brasileiros! Toda a esperança, né? A esperança voltou! A esperança voltou! Então assim, ó, pessoal, imagina você trabalhar aqui. Não, quantos anos um médico cubano ficava aqui? Normalmente, sem ver a família.
O médico cubano, assim como os demais médicos, ele tem o direito de voltar ao seu país por 2 meses. Tá? Então, normalmente ele volta para a sua terra natal, fica lá por 2 meses, financiado as passagens de ida e volta pelo governo. Ah, mas então quem financia as passagens também é o Brasil? Agora, essa que eles estão sendo repatriados, isso é o... Não, mas pera um pouquinho. Então é o seguinte, eu pago 11 mil por mês e eu financio uma passagem a cada 2 meses? Não, 2 meses por ano. Eles ficam trabalhando no Brasil durante 10 meses e 2 meses eles têm direito ao retorno ao país. Tá, então custa muito mais caro do que 11 mil reais por mês. Sim, eu tenho que pagar a passagem de ida, de volta, de cada 12 meses, 2 meses é de férias. 2 meses é para eles poderem rever seus... Ok, seus mas então eles ganham mais do que os 11 mil. Não, se a gente considerar... Quer dizer, mas brasileiro, você como médico, não tem 2 meses de férias por ano? Não. Os outros médicos não têm esse mesmo direito. Quem não? Os outros médicos? Os outros médicos do programa Mais Médicos. Ah, não? Não. Pessoal, olha só. Cubano trabalha 10 meses, 2 meses fica em Cuba. 2 meses fica em Cuba, ok? O Brasil é que financia a passagem de ida e volta. Sim. Ok? Outros médicos de outros países não é assim. Não é? Não. Ele pode vir com a família para cá, talvez? Pode vir? Pode. Ganha os 11 mil? Ganha os 11 mil integrais. E trabalha os 12 meses? E trabalha, 1 mês de férias e 11 meses. Um mês de férias e os outros 11 trabalhando. Ótimo. Exatamente. Pessoal do céu! É muita coisa, né? É muita coisa, né? É piada! O pessoal está escutando? O médico cubano, ganhava 2 meses de férias, é isso? 2 meses de férias. 2 meses de férias. Olha, pessoal, vou dizer para vocês, brasileiros e brasileiros, nós fomos enganados desde 2012. 2013 isso aqui, ok. Isso. Não, mas estou falando desde que o PT, 2002, fomos enganados até hoje, 2018, são 16 anos. Eu estou tão feliz que vou dizer para vocês. Tá vendo a minha cabeça aqui, ó? Eu me queimei todo já. Eu estou a semana toda, quem me segue nas redes sociais, eu estou a semana toda viajando no interior de São Paulo, interior do Paraná, interior de Santa Catarina, comprando mais terrenos, alugando mais terrenos, vou montar no mínimo 20 lojas no próximo ano. Eu estou a minha procura, não só eu, todos os meus amigos empreendedores, nós estamos felizes. E como você também, cada cidade que eu chego, Humberto, parece que vivíamos dentro de uma gaiola, como um passarinho trancado. A porta estava aberta, mas as pessoas tinham medo de falar. É uma loucura. Vivíamos numa ditadura já, nesse país. E olha o que aconteceu com os médicos cubanos. Tudo errado, não faziam revalida. Nós vamos mudar. Estamos retornando o Brasil para os brasileiros. Continue acreditando no Jair Bolsonaro, continue acreditando nas pessoas do bem, nos brasileiros do bem, continue vendo as nossas lives, compartilhe as nossas, para abrir a cabeça dos brasileiros. E vou dizer para vocês, Brasil acima de tudo, e Deus acima de todos. Obrigado, até a próxima. Obrigado, às 17 horas agora. Obrigado. Um abraço.